Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelo dia de vida, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nesse dia, ó Deus. Nós rendemos a Ti a nossa gratidão. Obrigado por cada um que o Senhor congrega neste lugar. Estamos aqui, ó Pai, reunidos, congregados pelo Teu Espírito, para vivermos a comunhão, cantarmos louvores e também neste momento para recebermos a Tua palavra. Nós nos aquietamos reverentemente, pedimos a Deus que o Senhor mais uma vez use a Sua palavra e fale conosco. Que o propósito, ó Deus, para o qual ela é enviada, fique claro, percebido, entendido. É assim que nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Lucas 17, versículo de número 11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passou Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, queridos? Vamos aprender aqui com Jesus um ensinamento muito importante. Ele vai nos revelar no texto a fé dos religiosos e a fé de um pecador. Tem 10 leprosos, 9 são religiosos por natureza, e um deles é um samaritano. Ele é um pecador por natureza. Ele nasceu samaritano e para os religiosos ele era considerado um grande pecador. Nós já falamos aqui numa outra oportunidade que o cristão ele tem um jeito cristão de crer. Porque tem a fé do cristão, tem a fé do pagão, tem a fé dos demônios. Os demônios creem, os pagãos creem e os cristãos creem também. Cada um tem um modo de crer. Neste texto nós vamos observar a fé de um religioso e a fé de um pecador. O texto ele é bem conhecido, fala da cura de 10 leprosos. Fique imaginando, gostaria que você imaginasse comigo a vida de um leproso. A lepra é uma doença incurável que pode contagiar qualquer um, rico, pobre, homem, mulher, velho, novo, preto, branco. É uma doença a que a pessoa contrai, ela sabe que ela vai ter uma vida sofrida, uma vida humilhante, e o mal que ela tem é incurável. Onde, e na época que existia a lepra e se propagava, qualquer um podia se tornar um leproso. Qualquer um. De repente a pessoa poderia se ver com lepra e a partir daí a sua vida seria um caos, porque não dá para imaginar uma única pessoa ou uma única maneira de você poder se relacionar com alguém com lepra. Uma pessoa, uma vez leproso, ele tinha que ser sacado do seu convívio, fosse ele bom ou ruim, rico ou pobre, ele tinha que ir morar fora dos muros da cidade, ele não podia conviver com ninguém, nem com a família,
só podia conviver com outros leprosos, unidos pela dor. Tanto é que judeu e samaritano não era para estar morando junto. Mas quando se é leproso, aí não tem mais pronome, aí não tem mais honra, aí não tem mais nacionalidade, aí não tem mais religião, aí não tem mais partido. Eles estavam lá unidos pela dor, leprosos. Não dá para falar que é judeu, que é samaritano, ele é leproso. Não dá para dizer se ele é rico ou pobre, uma vez que ele é leproso. Se ele é sábio ou leigo, ele é leproso, então, seja lá o que ele tivesse, pronome que ele tivesse antes do seu nome, desaparece, porque com um leproso não existe uma outra forma dele ser conhecido ou apresentado. Tanto é que ele mesmo tinha por lei o dever de, quando alguém se aproximar, ele gritava dizendo: imundo. Ele tinha que avisar as pessoas para não se aproximar. Então era essa a sua apresentação. O texto fica mais assustador quando a gente, entendendo isso, e entendemos pelo Evangelho que, como a lepra é aos nossos olhos, é o pecado aos olhos do Senhor. A Bíblia compara o pecado do homem, desde o princípio da rebeldia, seu rompimento com Deus, como a lepra. A lepra simboliza também o pecado. Porque o pecado também é incurável, a não ser em Deus. Toda e qualquer pessoa pode estar acometido dele. E uma vez que a pessoa tem lepra, ainda que você ame a pessoa e não ame a lepra, não tem como se aproximar, não tem como conviver. Da mesma forma, ainda que Deus ame o pecador, mas porque ele não ama o pecado, onde o pecado está residindo, não tem como se aproximar, não tem como conviver. Por isso a Bíblia deixa claro que Deus ama as pessoas, mesmo sendo pecadoras, mas ele abomina o pecado. E quando a pessoa não se aparta do seu pecado, fica impossível o relacionamento com Deus. E o pecador, para Deus, ele também não tem pronome. Ele não tem uma outra forma de ser conhecido. Ele é pecador, e uma vez pecador ele é condenado, e uma vez ele é maldito, e portanto é assim que ele é identificado, perdido. Jesus se refere ao pecador como as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, para Deus, ele está perdido. Muito bem. Quando Jesus entrou nessa aldeia de Samaria, ele encontrou com os 10 leprosos, e a gente vai ver que os 10 leprosos manifestaram ali uma fé interessante. Porque eles gritaram para Jesus: Senhor, compadece-te da gente. Tem ideia do que é ser leproso? Vida de leproso não deve ser fácil. Eu tentei me imaginar por um momento leproso. Tentei imaginar o que passaria pela minha cabeça, quais seriam os meus sonhos, qual seria a minha perspectiva, quem seriam meus amigos, onde eu viveria, uma vez que qualquer um podia pegar. Tenta imaginar se você fosse um daqueles 10. E de repente, quem está passando por Samaria a caminho de Jerusalém? Jesus. E eles resolvem apelar para Jesus. De longe, em vez de gritar imundo, eles gritaram: Senhor, compadece-te de nós. Bem, o pedido está claro, eles são leprosos. Jesus é um grande profeta, é assim que ele é conhecido. Talvez seja ele o Cristo, um homem que tem capacidade extraordinária de operar milagres. Então o pedido fica claro: Senhor, olha, a gente é leproso, tem como nos ajudar? E aí Jesus disse assim: então vão e se apresentem ao sacerdote. Eu acho que hoje poucas pessoas passariam nesse teste. Acho que a fé já ia embora. Falar o que com o sacerdote? Posso nem me aproximar dele. Jesus não falou: vocês estão limpos, vocês estão curados, eu vou atendê-los, vou mudar a vida de vocês. Senhor, compadece-te de nós. E ele falou: então vão e se apresentem ao sacerdote. Como religiosos que eram, então eles sabiam que somente o sacerdote
tinha autoridade para declarar alguém curado ou não curado, limpo ou não. Era o cerimonial da purificação. Uma pessoa não poderia dizer para ela mesma assim: olha, eu fui curado, estou curado. Ele tinha que se apresentar, verificar se o milagre procedeu. Testemunhas, ele era leproso. Lembra do cego de nascença, João 9? Foram lá falar com o sacerdote: você quer teu filho? É meu filho. Ele nasceu cego? Nasceu cego. Como é que ele está vendo agora? Pergunta para ele tem idade. Que é nosso filho? É. Que ele nasceu cego? Nasceu. Então só o sacerdote podia declarar alguém limpo. Como eles eram religiosos, sabiam disso. Diz a Bíblia que enquanto eles estavam indo, obedeceram. Ordem aparentemente absurda. Eu pedi, compadece de nós, e ele fala, vai e se apresenta ao sacerdote. Nós vamos chegar lá, o sacerdote vai olhar para a gente leproso, vai falar, vocês estão leprosos, o que vocês querem? Mas olha que interessante. Jesus mandou ele falar com o sacerdote. O sacerdote era para declarar uma cura. Então, eles entenderam, pela fé de religiosos que ele tinha, que uma vez que ele mandou falar com o sacerdote ia testificar a cura. Mas os meus olhos estão mostrando que eu estou leproso. E agora? Eu tenho uma palavra de Deus falando que eu estou curado e tenho os meus olhos falando que eu estou doente. Em quem eu acredito? Como eles foram falar com os sacerdotes, foi uma ação da fé. Eles poderiam dizer, eu não vou não. Podia ir 2, podia ir 3, podia ir 4, podia ir 5, mas os 10 foram. Mandou a gente falar com o sacerdote, vamos falar com o sacerdote. No meio do caminho, a lepra os deixou. Olharam, estavam limpos. E acredito que eles prosseguiram na sua caminhada e foram falar com o sacerdote. Como religiosos, eles eram honrados, eram judeus, judaizantes, praticantes da religião. E então eles gritaram, compadece-te, eles obedeceram uma ordem pela fé, receberam a bênção no caminho, reassumiram as suas vidas e foram viver a sua vida. E mais uma vez eles vão perder as suas vidas, porque para Deus o maior problema continuou, que é o pecado. Só foram curados da lepra. Isso não está dizendo quase nada. Para quem vai viver a sua vida na terra, isso está dizendo muita coisa. Mas para Deus, Deus está vendo eles todos empolgados aqui e morrendo ali. O problema do pecado permanece. Vão reassumir as suas vidas para depois perdê-la pela segunda vez. Quando o que não era religioso, o estrangeiro, voltou dando glória a Deus, Jesus perguntou para ele, mas eu não curei 10? Cadê os 9? Então vamos tentar responder a pergunta de Jesus. Onde é que será que pode estar um ex-leproso no dia seguinte, quando ele não é mais leproso? Tem um monte de lugar. Eles poderiam estar festejando com a família, fazendo um almoço, comemorando a cura. Poderiam já ter se afundado no trabalho, porque agora eles são saudáveis, não tem que viver mais enclausurados entre os que sofrem. Poderiam estar no lazer, outro fazendo uma viagem. Enfim, um mundo de coisas eles poderiam estar fazendo. Quando a vida começa a escapar de uma pessoa, que ele chega a ponto de se tornar inútil para a vida e para o mundo, ele não tem mais agenda, ele não tem amigos. Era o que acontecia com os leprosos, eles não tinham o que fazer. Todos os dias eles viviam esperando a morte chegar. Cada dia era um sofrimento maior, porque eles iam se desintegrando vivos. A lepra vai comendo a pessoa viva. Uma vez curados, agora eles têm um monte de coisa para fazer. Mas eles vão esquecer do principal, que eles vão receber de Deus uma nova oportunidade de vida e eles vão estragar a vida novamente. Vão jogá-la fora de novo. Se alguém fosse livre do corredor da morte, um exemplo, você já deve ter conhecimento de pessoas que estão no corredor da morte e apelam para tudo e para todos e fazem promessas de arrependimento e tentam sua justificativa para não morrer. Se uma pessoa conseguir sair do corredor da morte, seja lá o que for que a levou para lá, ele nunca mais vai praticar isso.
Porque ele viveu no corredor da morte. Seria insano. Se uma pessoa foi para o corredor da morte por causa do tráfico, ele nunca mais vai traficar. Se ele tiver a oportunidade de escapar. Agora, eles se livraram da lepra, Deus deu uma oportunidade, voltaram à vida e esqueceram do Criador da vida, do Senhor da vida. Vão estragá-la de novo. Vão perdê-la outra vez. Deus nos deu a vida em Adão, nós perdemos ela na queda. Jesus nos deu de volta em Cristo Jesus e muitas pessoas, depois de Cristo Jesus, vai comprometê-la novamente. E aí em Hebreus diz, se alguém profanar o sangue da aliança e deliberadamente voltar para o pecado, já não tem mais sacrifício de expiação. Se alguém rejeitar o sacrifício de Jesus e comprometer a sua vida, não tem outro sacrifício. É esse, o único e o suficiente. Então, queridos, esta é a fé dos leprosos. Parece que ia terminar maravilhosamente bem para eles, porque eles conseguiram chamar a atenção de Jesus, ouvir uma palavra de Jesus, obedecer uma palavra de Jesus, receber um milagre de Jesus e esqueceram de Jesus. Mais difícil eles fizeram. Agora que eles estão limpos, agora que ficou fácil servir Jesus, agora que está fora, livre da lepra. Mas eles foram comprometer sua vida novamente. Enquanto que um, que era o pecador por natureza, um homem sem honra, né? Ele era um samaritano, um estrangeiro, ele sentiu uma gratidão a Deus pela vida que lhe foi devolvida, uma nova oportunidade de viver, e ele voltou dando glória a Deus em voz alta. Em voz alta. Bem, esse negócio de dar glória a Deus em voz alta chama muita atenção, incomoda muita gente. Mas para quem foi leproso, para quem vivia dizendo imundo, ser taxado agora como alguém que dá glória a Deus em voz alta é uma honra. Isso não o preocupou. Ele também prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Os pés de Jesus não eram limpinhos igual os nossos, não. Dava-se de sandália, na terra, o tempo todo. No meio de muita gente. Você já andou de sandália na terra, no meio de multidão, para ver como é que fica seu pé? Experimenta um dia. E Jesus estava caminhando, ele não estava parado numa sinagoga, ele não tinha se banhado, ele estava a caminho de Jerusalém, estava passando por Samaria. Portanto, ele estava no trecho, estava andando, juntamente com os seus discípulos. O homem não se preocupou com isso não, ele prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe. Parece que ele entendeu que ele estava no corredor da morte, que a sua vida estava por apagar a qualquer momento, e que Deus devolveu a vida dele, e que por um momento, de repente, ele estava de volta à vida. E se ele estava de volta à vida, então agora ele volta para Jesus, que é o Senhor da vida, e agradece ele por ter tido uma nova chance. Valoriza a vida dele. Preste bem atenção para você entender o que nós vamos aprender com esse texto. Ele deixou claro para Jesus, para ele e para nós, que ele amava viver, que ele valorizava a vida dele, que o fato dele ter sido leproso não se tratava de uma culpa talvez dele e nem de ninguém, foi uma fatalidade, ele se tornou um leproso, a lepra existe na terra. Portanto, ele não tinha nenhum ressentimento, não se sentia um religioso honrado, que talvez os 9 poderia até estar dando testemunho para a família, dando testemunho para os amigos, poderia estar contando que eles encontraram Jesus e que Jesus falou, eles poderiam estar enaltecendo a fé deles, nós obedecemos firme, saímos de lá leprosos, mas confiantes, e no caminho a lepra nos deixou. Tudo isso é muito bonito. Isso faz a religião ferver. Mas não tem como viver a não ser para a glória de Deus. Porque a glória de quem deu a vida é o Deus Criador. Então só tem uma forma de você agradecer a vida, é viver dando glória a Deus. Porque qualquer outro jeito de viver não é viver, é morrer. Quem ama a vida e quer viver e valoriza a vida, só tem um jeito de viver, é dando glória a Deus.
Porque glória a Deus quer dizer mérito de Deus, honra de Deus, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Criador da vida. E uma vez que eu estou vivo, glória a Deus por isso. Cheios de gratidão. E aí acontece a coisa mais maravilhosa do texto. Jesus olha para ele, pergunta dos 9, ele não sabe dos 9. E Jesus diz para ele assim, olha, a tua fé te salvou. Agora isso mudou tudo. Agora ele não é apenas um ex-leproso. Os 9 continuam sendo ex-leproso. Nada mais. Este ouviu assim, olha, tua fé te salvou. Salvo significa, teu nome está escrito no livro da vida, você está sendo liberto do problema do pecado, que é infinitamente maior do que o da lepra. É que você não percebe isso. Aos nossos olhos a gente só vê a lepra. Mas aos olhos de Deus, o que impede ele de coabitar e relacionar com alguém é o pecado. Porque assim como a lepra é aos nossos olhos, é o pecado aos olhos de Deus. E Deus está dizendo para ele, olha, o seu problema do seu pecado está sendo resolvido agora, porque você creu em Deus. A tua fé te salvou. Então agora eu entendo que Deus deu Jesus para os 10, porque Deus deu Jesus para o mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que o mundo não pereça. Então Deus deu Jesus para os 10, mas deu só um para Jesus. Não deu os 10 para Jesus, não. Deu Jesus para os 10. Mas a Bíblia fala que Jesus, falando com Deus, falou, Pai, aqueles que tu me deste. Ele não disse, o mundo inteiro que o Senhor me deu. Ele falou, aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Só o filho da perdição. Então é verdade que Deus deu Jesus para o mundo todo, mas para Jesus, Deus deu algumas pessoas. Aqueles que tu me deste. A cura da lepra ficou pequeno perto disso que aconteceu aqui na volta agora. Essa volta dele gritando, dando glória a Deus, prostrando aos pés de Jesus, agradecendo, curvando-se em terra, cheio de gratidão. Era algo muito sincero, algo muito puro, muito verdadeiro. E Jesus disse para ele, você está salvo, agora não mais da lepra, agora é o problema do pecado. Então agora ele é uma ovelha de Jesus. E os 9? Continuam sendo membros da religião. Vão para a sinagoga, todo mundo vai ficar empolgado com eles, fica imaginando que uma multidão vai aparecer na igreja para ouvi-los, mas eles não ouviram de Jesus, a tua fé te salvou. Queridos, Deus quer saber se você ama a sua vida. Aí você vai dizer para mim, claro que eu amo. Só que Deus não vai pelo que a gente fala. Deus conhece as intenções do nosso coração. Deus quer saber se você realmente ama viver, se você agradece Ele por ter te criado, que apesar de nós termos a lepra do pecado na nossa vida, nós amamos a vida, porque Deus é o Senhor da vida, Ele me criou, eu amo viver, eu quero viver. E se existir uma oportunidade de Deus se compadecer de mim, eu vou dizer para Ele, compadece de mim, eu quero viver. Bem, a oportunidade existe, Deus se compadeceu de todos e resolveu o problema de todos na cruz do Calvário e deu Jesus para todos. Mas e agora, nós fazemos parte daqueles que Deus deu para Jesus? Porque não há vida a não ser dando glória a Deus. Deus é o Criador e o Senhor da vida. Eu quero, finalizando já, ler com você 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Eu quero que você leia comigo na sua Bíblia ou no seu celular, para você saber desse texto aqui. Você precisa conhecê-lo e entender o que ele está dizendo. São 3 versículos. 15:42 diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo, não é no corpo, é o corpo. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Versículo 49, para ganhar tempo. 15:49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno,
devemos trazer também a imagem do celestial. Então preste bem atenção. Nós recebemos a vida de Deus e a vida nossa, por causa do pecado, ela é isso que eu acabei de ler. Ela é corrompida pelo pecado, por isso nós vamos morrer. Ela é fraca e ela é sem honra. Só que o texto está dizendo, a única forma de você entrar na imortalidade é você semear a sua vida mortal. Todo mundo sabe o que é semear? Semear é quando você devolve ao solo a semente que veio do solo. Você abre mão da semente e devolve ela ao solo para que ela te dê mais semente. O que Jesus está ensinando lá para os leprosos e o que Paulo está interpretando aqui para nós é que nós devemos pegar a nossa vida, porque a única coisa, não tenha medo de crer nisso, que realmente é nossa, é a nossa vida, foi nos dada e ela é nossa por um tempo. Todas as demais coisas que não é a nossa vida, não é nossa. Nós só temos administração. Minha casa não é minha, meu carro não é meu, minha esposa não é minha, seu marido não é seu, tudo é de Deus. Você tem por um tempo. Agora tem uma única coisa, que se você quiser, você pode ter para sempre, que é a sua vida. E se você não valorizar ela, se você não plantar ela, você vai perdê-la também. Essa é a única coisa que Deus nos deu e é nossa. Todas as demais coisas não são nossas. A única coisa que eu tenho de Deus, que é minha, que Ele me deu, e um dia Ele vai requerer, para ver se eu vou continuar de posse dela ou se Ele vai tomá-la e lançá-la no julgamento, é a minha vida. E Deus quer saber se você quer viver, se você ama viver, ou se você já desistiu de viver. Porque a maioria do mundo, eles estão aproveitando a vida, porque eles já entendem que vão morrer, então vamos aproveitar o máximo que dá, porque depois a gente não sabe o que vem. Já desistiram da vida. Agora o texto está dizendo, se você ama viver, então o que você faz? Você pega este corpo mortal, este corpo de fraqueza, esse corpo de desonra e planta ele, semeia ele. Devolve ele para onde ele veio. E aí ele vai nascer deste corpo mortal, um imortal. Porque os homens celestiais, diz o versículo 49, eles têm a imagem do que é terreno. As pessoas que vão ser ressuscitadas e transformadas e vão morar no céu com Jesus, lá no céu todo mundo vai saber que agora eles estão num corpo celestial, mas eles vieram da terra. Ficará claro que eles vieram da terra porque eles terão a imagem do terreno. Qualquer pessoa que ver alguém no céu que veio da terra saberá que, embora num corpo celestial, ele traz também a imagem do terreno. É verdade que no corpo glorificado, a honra, a beleza, a capacidade será outra, mas a imagem do terreno nunca desaparecerá, porque esse será o motivo de nós louvarmos a Deus. É a mesma coisa que eu pegar essa mobília. Ela é tão bem trabalhada que nem parece com a árvore, mas ela traz a imagem da árvore. Quando você vê madeira, você lembra da árvore. Então um vidro, um plástico, um aço, um ferro, uma madeira, pode tomar formas lindíssimas, mas ele traz a imagem dele bruto. Todo mundo sabe como que é o aço bruto, como que é o ferro bruto, a madeira bruta. A matéria-prima, o âmago da vida está ali. A vida da madeira não está nos seus contornos, está na sua existência. Embora sejamos pecadores e habitamos num corpo de pecado, nós temos dentro de nós o âmago da vida, o fôlego do Criador. Então, quando Ele soprou no homem o fôlego dele, Ele fez o homem imortal, e esse fôlego é o âmago da vida. Está de posse. Nós temos de Deus o direito de viver. Ele quer saber se você quer viver. Ou se você vai dizer, eu vou viver a minha vida, Deus já me curou, me deu a vida, graças a Deus eu tenho uma vida boa, vou gastar ela, a hora que acabar, acabou. Aquele um que esteve perto da morte, quando ele teve a segunda chance, ele voltou
e agradeceu a Deus pela oportunidade e falou: agora eu quero viver diferente. Os outros 9 foram perder a sua vida pela segunda vez. Então, queridos, nós temos que pegar a nossa vida e devolver ela de onde ela veio. Porque só tem um jeito de viver, é dando glória a Deus, porque Ele é o Senhor da vida, a glória é dEle, o mérito é dEle, a honra é dEle. Qualquer pessoa que vive de qualquer outra forma, ele teve 1, 2 ou 3 oportunidades, ele está jogando todas elas fora. Então Paulo falou assim: olha, pode semear o teu corpo natural, que vai nascer um espiritual aí. Pode semear em desonra, não tem problema não. O homem lá era leproso. Pode semear um leproso para nascer um homem celestial? Pode. Entrega essa vida aí de leproso para Deus, lança-se aos seus pés e deixa Ele ser o Senhor da sua vida e dizer: tua fé te salvou. E você vai semear em desonra e vai ressuscitar em honra. Vai semear em corpo natural e vai nascer corpo espiritual. Vai entregar uma imagem de Adão e vai receber uma imagem de Cristo segundo Adão, na ressurreição. Por que Deus fez isso com alguns? Porque eles entenderam o valor da vida e não desistiram dela. E Deus é o Senhor da vida, não quer que ninguém pereça. Veja que Deus se preocupou, falou: cadê os 9? Fiz algo grandioso para eles também, por que eles não estão aqui? Ah, Senhor, os 9, sabe como que é, né? Um ex-leproso tem um monte de coisa para fazer. Então, o que tem de pessoas por aí que se foram, depois de serem tão agraciados por Deus, se foram. Porque agraciados são muito desejados, são muito queridos, são muito ouvidos, eles têm história para contar. Se foram. Nós temos o exemplo de Corinto, dizendo que nós precisamos pegar a imagem desfigurada que nós temos daquilo que Deus criou e devolvê-la, plantá-la. Você não quer dar continuidade à sua vida? Aqui nesse mundo da morte eu não quero, então eu quero no outro mundo. Plante ela, plante. Paulo falou: semeia ela, valoriza ela. Você quer continuar vivendo? Porque daqui a pouquinho tem um monte de gente que morreu e tem um monte de gente que continuou vivendo. Que grupo você quer participar? Então ame a sua vida, dê valor a ela e plante ela para reavê-la na eternidade. Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Ele falou: não foi a tua lepra, não foi os teus gritos, não foi a tua dor, não foi a tua sorte, não foi a rejeição. Sabe o que é que te salvou? A tua fé. Você acreditou no que Deus fez por você. E porque você creu em Deus, a tua fé te salvou. Não foi tua miséria, Deus ficou... Não, miserável todos eram. Religiosos, 9 eram. Não foi nada disso. Sabe o que te salvou? Essa fé que leva alguém a viver dando glória a Deus. Ele estava vivendo no seu primeiro dia de viver dando glória a Deus. Foi o suficiente para Jesus falar: a tua fé te salvou. A fé de alguém que leva ele a viver uma vida dando glória a Deus por viver, é a fé que salva. Essa não é a fé do pagão, essa não é a fé dos demônios, essa não é a fé dos religiosos. Essa é a fé das pessoas que Deus deu Jesus para elas, mas deu elas também para Jesus. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Quando a gente ouve a palavra, nós ouvimos a voz de Deus. Quando a gente ora, nós deixamos Deus ouvir a nossa voz. Na palavra Deus fala conosco, na oração nós falamos com Deus. Quem sabe depois de ouvir a voz de Deus você tem algo a dizer a Ele. Jesus disse para 10 pessoas: ide, mostrai-vos ao sacerdote. 9 não voltaram para dizer nada para Jesus. 1 voltou dizendo um monte de coisas para Jesus. É bom a gente falar quando Deus fala conosco. Nunca se conforme de ser um religioso.
A religião não tem poder para livrar ninguém do seu pecado. Religião os pagãos também têm. Uma vida religiosa o diabo até incentiva. Busque ser uma pessoa que Deus deu você para Jesus. Primeiro Ele dá Jesus para você e depois Ele dá você para Jesus. E aí Jesus disse: Pai, aqueles que Tu me deste, nenhum deles se perderão. Eu vou ressuscitá-los no último dia. Você precisa fazer parte desse grupo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, viemos aqui Te adorar. E acabamos de ouvir a Sua palavra, Senhor. Nós a recebemos humildemente, como Tua palavra enviada ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, por ela. Te pedimos perdão, ó Deus, pelas vezes que nos comportamos como religiosos, que achamos que os Teus milagres são méritos nossos, que são para honrar a nossa fé. Esquecemos, ó Deus, da Sua bondade que nos dá uma nova oportunidade de viver, cancelando a nossa culpa do pecado no Calvário, nos colocando limpos, ó Deus, nos dando uma oportunidade de voltar à vida como ela era antes do pecado. Não mais para vivermos no pecado novamente, mas para vivermos, ó Deus, todos os dias da nossa vida, dando glórias a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo, que nos deu a redenção no Seu sangue. Meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha para cada vida que está aqui hoje, ó Deus, depois de um dia de trabalho, aqueles que o Senhor congrega neste lugar para Te adorar, que sejam vidas, ó Deus, que o Senhor entregou a Jesus. Se tem aqui alguém, ó Deus, que ainda não tem essa certeza, essa confiança, essa experiência, Deus, ainda há tempo. Quebranta-o com o Teu Evangelho, convence, ó Deus, com o Teu Espírito, para que haja uma entrega plena, uma entrega total, que haja uma decisão, ó Deus, de viver cada dia da vida, dando glória ao Senhor da vida, que haja, ó Deus, uma decisão de não desistir da vida, que haja, ó Deus, uma decisão de valorizar a vida, de querer viver, de crer na vida. Entender que o Senhor, quando criou a vida, fez algo bom para a glória do Teu nome, que toda a honra e toda a glória Te pertence, ó Deus, e que nós existimos para a Tua glória. Pai querido, eu Te peço em nome de Jesus pela vida de todos que aqui estão, que eles possam ouvir do Teu Espírito Santo: a sua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Livra-nos, ó Deus, da culpa do pecado, da herança do pecado todos os dias, e que os méritos de Cristo, ó Deus, venham sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço em particular por cada um. O Senhor conhece a vida de cada adorador que aqui está. Tu sabes, ó Deus, o que cada um está vivendo na Sua presença, os desafios, os conflitos, as barreiras, seus medos, seus enfrentamentos, suas dores. Deus, compadece-te de nós. Como aqueles 10, ó Deus, nós gritamos de dentro da nossa alma: compadece-te de nós, Senhor. Fala ao nosso coração. Ordena, ó Deus, a Tua palavra na nossa vida. Muda a nossa sorte. Endireita as nossas veredas. E nos conduz, ó Deus, na direção do Teu Espírito para a nossa vida. Para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus.
para que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Que cada dia do nosso viver seja um dia, ó Deus, de vivermos dando glória a Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus nós oramos a Deus. Amém. Diga comigo assim: Deus, eu decido hoje viver a minha vida dando glória a Deus por cada dia do meu viver. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.